Fala moçada, beleza ou yes? Galera, não poderia deixar de passar aqui para falar um pouco com vocês sobre a expansão do BRICS, os novos integrantes aí que foram anunciados agora, no mês de agosto. Estamos falando agora no mês de agosto de 2023, depois de realizada a 15ª cúpula do BRICS. Então vamos lá comentar um pouco sobre isso. Deixa aí seu like, comenta o vídeo, compartilha, ajuda aí a divulgar o canal. Pessoal, antes de falar sobre a expansão propriamente dita, eu quero só fazer uma retomada histórica da origem do BRICS. Pode ser? Então acompanhe aqui comigo, ó. O BRIC, hein? Sem o S. Olha aqui, ó, BRIC sem S. Foi uma expressão que surgiu informalmente no começo do século. Olha só, 2001. Beleza, beleza? Fazia referência ao quê? Aos 4 principais países emergentes naquela época. Olha eles no mapa, ó. Brasil, Rússia, Índia e China. Perceba que não tem a África do Sul ainda, hein? Então, para ficar claro, o BRICS surge como BRIC apenas como nomenclatura. Não havia nada formalizado entre os países. Beleza, beleza? O que esses países tinham em comum? Dá uma olhada nisso aqui, ó. Esses países tinham em comum o fato de serem, à época, começo do século XXI, os principais países emergentes do planeta. Entre as características comuns a eles estavam as seguintes, ó. Apresentavam grande crescimento econômico, territórios muito extensos, grandiosos, a Rússia nem se fala então, né? O maior país do mundo em área. Muita gente, China e Índia estão aí, para não deixar mentir. Vastas reservas minerais, ou seja, ricos, né, em reservas petrolíferas, minério de ferro, entre outros, e enorme biodiversidade, com destaque aí para a floresta amazônica no Brasil. Beleza, beleza? O curioso é que o nome BRIC, à época, ele fazia muito sentido do ponto de vista simbólico, porque quando você pega aqui, ó, o BRIC, a palavra BRIC em inglês, acrescenta um K, ela se transforma em tijolo. BRIC, em inglês, quer dizer tijolo. E tijolo é um símbolo do crescimento, da construção, da expansão, que era o que esses países simbolizavam no começo do século XXI. Maravilha, maravilha? Beleza? Avança, segue comigo, ó. Quando vai se dar, então, a formalização desse grupo? Apenas em 2009. Em 2009 foi realizada a primeira reunião entre os chefes de governo e de Estado dos 4 países. Eu ia falar 5, ainda 4 países, hein? Estão eles aqui reunidos em Ekaterimburgo, na Rússia, em 2009. Medvedev, representando aqui a Rússia, Lula, Hu Jintao e Singh, que era o primeiro-ministro da Índia na época. Você talvez pergunte cadê o Vladimir Putin, né? Nesse caso aqui, em 2009, ele era o primeiro-ministro. O presidente era o Medvedev. Mas, na prática, quem mandava era o Putin. Beleza? Ele só não saiu na foto aí. Maravilha? Então, olha só. O termo BRIC surge informalmente no começo do século XXI. E aí a formalização só se dá em 2009. Ainda não aparece a África do Sul. Quando que a África do Sul vai aparecer, my people? Só em 2011, olha aí, ó. Em 2011... depois de os países enxergarem a necessidade de terem um representante do continente africano, é que se faz o convite à África do Sul. Então, aos 4 membros originais, junta-se a África do Sul e acrescenta-se, portanto, o S. Maravilha, maravilha? Compreendeu o histórico? Desde então, inúmeros acordos foram firmados. O mais importante deles é esse aqui, ó, a criação de um banco próprio, o Novo Banco de Desenvolvimento, NBD, na sigla em português, criado em 2014. Aqui a reunião que selou a criação do banco. Essa reunião foi no Brasil, em 2014, em Fortaleza, na mesma época que ocorria aqui no Brasil a Copa do Mundo de Futebol. Agora sim aparece o Putin, ó. Putin, Narendra Modi, Dilma, presidenta do Brasil, o Xi Jinping, China e o Jacob Zuma, presidente da África do Sul. Aí os 5 chefes de Estado reunidos. Beleza? Qual que é a função desse banco, galera? Resumidamente. A função desse banco é conceder empréstimos, tanto aos países membros, como também a países não membros. É uma forma que os BRICS encontraram de criar uma alternativa de crédito financeiro internacional, se comparada aí ao FMI. Ou seja, uma forma de criar uma alternativa ao FMI. FMI, para quem não lembra, é o Fundo Monetário Internacional. Controlado por quem? Quem que você acha que comanda o FMI? Estados Unidos da América. Certo, certo? Por isso a manchete, ó. BRICS se rebelam contra a FMI e criam seu próprio banco. Ou seja, já vai compreendendo uma coisa aí, galera. O BRICS
Em essência, ele surge exatamente como uma forma de promover a união de países subdesenvolvidos em oposição às principais economias, aos principais países do mundo que são liderados pelos Estados Unidos. Beleza, beleza? Vai guardando essa informação aí com carinho. Maravilha? Beleza? Agora, em agosto de 2023, ocorreu a 15ª reunião do BRICS. Foi sediada na África do Sul. Olha a fotografia aqui, ó. Nela aparece Lula no 3º mandato presidencial, Xi Jinping, firme e forte lá liderando a China, Ramaphosa, atual presidente sul-africano, Narendra Modi, que já apareceu em outro retrato aí, e aqui Sergei Lavrov, que é o chanceler da Rússia. Repare que de novo Vladimir Putin não aparece, né? Agora ele não apareceu porque ele está com medo de ser preso. Ele não sai da Rússia mais, até porque há um pedido de prisão em desfavor dele por conta aí da guerra contra a Ucrânia. Beleza, beleza? O que saiu de principal decisão dessa cúpula agora em 2023? Isso aqui, ó, o anúncio da adesão de 6 novos países a partir de 2024. Maravilha, maravilha? Que países são esses? Dá uma olhada. Aos 5 integrantes originais, então, vão se juntar estes países aqui, ó. Argentina, o único país latino-americano, a Arábia Saudita e Irã, 2 países do Oriente Médio, 2, inclusive, dos países com as maiores reservas petrolíferas do planeta, isso é significativo. E lá na África, 2 países africanos, ó, o Egito e a Etiópia. Dos 6, a Etiópia é o país mais frágil economicamente. Vale destacar, por exemplo, que o Egito, aqui ó, no norte da África, é uma das maiores economias do continente africano e ele tem uma posição estratégica também. O Egito, para quem não lembra, exerce o controle da principal passagem marítimo-comercial da Terra, o Canal de Suez. Lembra disso aí? Doido ou não? Outra coisa que chama atenção aqui, gente, é que dos 6 países, só há 2 democracias. Ruim isso, hein? Apenas a Argentina e a Etiópia. Isso, a Etiópia são democracias e a Argentina também. Etiópia e Argentina. Arábia Saudita, Egito, male male, Emirados Árabes Unidos, muito menos, Irã, muito menos, certo? O Egito, em tese, é uma democracia, né? Mas é um país muito instável politicamente. Certo, beleza? Vale lembrar que a adesão desses 6 novos membros acaba descaracterizando um pouco a essência do BRICS, né? Que era o de reunir originalmente países emergentes. Quando você vê aí, por exemplo, a presença da Etiópia, isso meio que cai por terra. A Etiópia é um país pouco relevante no cenário econômico global. Até mesmo dentro da África, ela não está entre as principais economias. Beleza, beleza? Então, qual é a essência, galera, dessa expansão? Dá uma olhada nisso aqui, ó. O que é preciso ficar claro? É que com essa expansão, o BRICS se consolidará como o principal grupo de países que se opõem ao G7, que é o grupo das principais economias do mundo desenvolvido, do mundo ocidental. Então, olha só, para relembrarmos, ó. No caso dos BRICS, aos 5 membros originais vão se juntar estes aqui, estes 6 que eu já mencionei. E quem forma o G7? Estes 7 aqui, ó. Estados Unidos, maior economia do planeta, Canadá, Alemanha, França, Itália, Reino Unido e Japão. Só um comentário, eu falei assim, ó, 7 principais economias do mundo ocidental, ok? Ou do mundo desenvolvido. Professor, o Japão não é um país ocidental. Lembre-se de uma coisa, galera. O Japão não é ocidental do ponto de vista físico, mas geopoliticamente o Japão é um grande aliado do mundo capitalista desenvolvido ocidental. Isso é assim desde pelo menos o final da Segunda Guerra Mundial, quando o Japão se aliou ao capitalismo americano no combate ao socialismo soviético. Maravilha? Tranquilo? Olha outro ponto de destaque a favor dos BRICS agora, né? O BRICS, depois da expansão, que provavelmente vai mudar de nome, passa a ter um PIB por paridade de compra, tá? Superior ao do G7, 36% contra 29%. Isso vai dar, portanto, um poder de negociação maior aos BRICS. Beleza? Além do PIB, olha a população aqui, é a goleada, né?
O BRICS, então, passará a ter agora, ó, já tinha um contingente elevado de demografia. Agora tem quase metade da população mundial. Até porque, né, competir com China e Índia, que estão aqui dentro, é complicado. Enquanto o G7 tem apenas 10%. Por que isso é relevante, gente? O excesso populacional aqui, ó, o maior contingente populacional dos BRICS, garante aos BRICS maior oferta de mão de obra, garante um potencial mercado consumidor maior. Tá certo que a média salarial da população do BRICS é muito menor, mas potencialmente esse mercado consumidor ele pode se expandir muito mais do que o potencial de expansão que os países do G7 possuem. Certo? Lembra disso. Sem contar que a população, a média de idade da população do BRICS é bem inferior à média de idade da população do G7. População que já está bastante envelhecida, afinal de contas são países desenvolvidos. Beleza, galera? E no final das contas, nós estamos falando do quê? Dentro do BRICS, quem foi o principal defensor dessa expansão? Foi a China. Por que foi a China? A China é a segunda maior economia do planeta. A China tem uma capacidade de exercer influência geopolítica muito maior que qualquer um destes outros membros do BRICS aqui, ó. Então foi uma vontade da China principalmente. Por quê? Porque a China quer rivalizar com a grande liderança do G7, que é quem? Estados Unidos da América, né? Então, no frigir dos ovos, nós estamos falando aqui, ó, de uma disputa por áreas de influência entre as duas maiores potências do planeta. China de um lado, Estados Unidos do outro. Você compreendeu essa ideia aí? Entendeu isso, meu povo? Espero que você tenha gostado de mais essa explicação. Valeu? Se gostou, deixa o like, comenta. Dá uma olhada aí no comentário do post fixado, ajuda o canal, viu? É importante a sua ajuda. E nos vemos em breve numa próxima videoaula. Até a próxima, valeu!